Esta é uma imagem icônica e amplamente divulgada, onde o primeiro carro elétrico da Gurgel foi apresentado no programa Silvio Santos. Muitas pessoas se perguntam por que o veículo não se tornou um fenômeno. E a resposta a esta pergunta, diferente do que muitos pensam, é bem simples. E nós vamos falar um pouco sobre isso no programa Sucessos e Fracassos de hoje. Em 1º de setembro de 69, ali na Avenida do Cursino, no número 2499, na região centro-sul de São Paulo, o engenheiro mecânico e eletricista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel inaugurava uma fábrica de automóveis 100% nacional que levava o seu sobrenome, a Gurgel. Entre tantas inovações, o empresário criou o primeiro carro 100% elétrico nacional e da América Latina, que é o Itaipu E150. Mas este não foi o primeiro carro produzido pela empresa. O pioneiro começou a ser vendido em setembro de 69 com o nome de Ipanema. O primeiro protótipo do Itaipu foi apresentado no Salão do Automóvel em 74 e seu lançamento veio no ano seguinte. O simbólico nome era uma homenagem para a usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, que ainda estava em construção naquela época. O Itaipu E150 tinha uma capacidade para apenas 2 lugares e um design bem geométrico. O seu peso era de 460 quilos, sendo 320 quilos apenas das baterias de 3,2 kW, que entregavam o equivalente a 4,2 cavalos. Seu preço, se fosse nos dias de hoje, seria perto dos R$60 mil. A velocidade máxima dos primeiros modelos chegava a 30 km por hora. Já os últimos conseguiram atingir 60 km por hora. Apesar da previsão de começar a ser produzido em série a partir de dezembro de 75 na fábrica de Rio Claro, ali no interior de São Paulo, o pequeno elétrico sofreu naquela época com problemas que ainda são muito atuais para os veículos elétricos: peso das baterias, baixa autonomia e tempo de recarga. A autonomia total era de apenas 50 km e o tempo de recarga do carro era de 10 horas. O Gurgel elétrico parou de ser produzido ainda como um protótipo e as 27 unidades feitas viraram item de colecionador. Mais tarde, em 1980, a Gurgel ainda apostou no Itaipu E400, um furgão também elétrico que faz parte da frota de empresas brasileiras de eletricidade, como a Telebrás e Telesp, mas teve uma vida também bastante curta. Ele tinha o equivalente a 11 cavalos, 80 km de autonomia e as baterias levavam também 10 horas para serem recarregadas. O modelo durou até 82 e foram produzidas cerca de 1.000 unidades. A fabricante ainda investiu no desenvolvimento para ter baterias mais eficazes, mais leves, com mais autonomia e com tempo de recarga menor. Mas, naquela época, não houve um apoio grande do governo federal e a Gurgel acabou desistindo dos veículos elétricos. As baterias daquela época eram feitas de chumbo ácido, não de íons de lítio como as atuais. Então, se essas mais modernas já enfrentam problemas como peso, autonomia e tempo de recarga, nós podemos imaginar como a fabricante teve enormes barreiras para criar um carro elétrico eficiente há cerca de 50 anos atrás. Com a reabertura das importações no ano de 90, a concorrência aumentou e a Gurgel ainda tentou sobreviver. Em 1993, pediu um empréstimo de $20 milhões ao governo federal, mas declarou falência em 94 e encerrou as atividades em 96. Em seus 27 anos de existência, cerca de 4.000 carros foram exportados para mais de 40 países e fizeram a empresa se tornar uma multinacional. Ao todo, cerca de 30.000 carros foram produzidos e vendidos em toda a história da Gurgel. E aí, gostou da curiosidade? Então não se esqueça de curtir e compartilhar.